Estas foram as últimas imagens que o Shah do Irã viu na manhã do dia 16 de janeiro de 1979, a bordo de um helicóptero militar, para aquela que seria sua última viagem ao aeroporto internacional de Mehrabad. Poucas pessoas conheciam os motivos por trás da sua decisão de deixar o país durante um momento tão delicado. O rei dos reis abandonou seu reinado e morreu no exílio 19 meses depois devido a complicações médicas. Sua partida transformou o futuro da história do Oriente Médio e do mundo. Essa é a história médica dessa odisseia que durou 19 meses e culminou com a sua morte. A queda do Shah foi uma tragédia clássica. No entanto, sua ascensão ao poder do dia para a noite foi algo digno de uma fábula. Seu pai, Reza Shah, fundador da dinastia Pahlavi, declarou neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial e não permitiu aos aliados usarem o Irã como um corredor de transporte. E a subsequente divisão do Irã em esferas de influência. Em setembro de 1941, a abdicação de Reza Shah, forçada pelos britânicos, alçou seu filho de 21 anos, Mohammad Reza Pahlavi, ao poder. O jovem Shah quase perdeu seu reinado simbólico quando, em 1953, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh nacionalizou a indústria petrolífera e exigiu autonomia do domínio colonial ocidental. O Shah exonerou o primeiro-ministro, porém Mossadegh se recusou a sair. Temendo por sua vida, o jovem monarca fugiu do Irã e se exilou em Roma. Durante sua ausência, o exército iraniano, com o apoio dos Estados Unidos e dos serviços de inteligência ingleses, conduziu uma operação secreta para depor Mossadegh. Ocorreram diversos protestos nas ruas do Teherã, que deixaram centenas de mortos. Regimentos de blindados pró-Shah invadiram a capital e bombardearam a residência oficial do primeiro-ministro. Mossadegh foi preso em 22 de agosto de 53 e o relutante Shah voltou ao Irã. Mohammad Reza Pahlavi começou seu reinado como monarca tímido, porém no dia 26 de outubro de 67, após 26 anos de reinado, em uma cerimônia de coroação extravagante, ele nomeou a si mesmo como Shah Shah e coroou sua terceira esposa Farah como Shara Banu. Isso deu à dinastia Pahlavi exatamente o que eles desejavam, uma imperatriz e herdeiros. Ele nomeou a si mesmo como Rei dos Reis. Os lucros do petróleo, combinados ao apoio do Ocidente, deram ao Shah uma falsa sensação de conforto. Ironicamente, o Shah passou a acreditar em sua missão, que era alterar a ordem mundial, que foi o que lhe colocou no poder. Antigamente eram vocês ingleses e outros que tinham influência aqui. Vocês escolhiam o primeiro-ministro como bem entendiam. Você lamenta por ter perdido esse poder? Você deseja manipular nossos assuntos internos como faziam antigamente? Nós não permitiremos. Em 73, com o fim do programa de auxílio dos Estados Unidos ao Irã, que durou 20 anos, o presidente Nixon deu ao Shah total discricionariedade para comprar qualquer armamento que desejasse dos Estados Unidos. Mas sua sede por armas não podia ser saciada. Se os Estados Unidos limitarem suas ofertas de armamentos, você buscará outro fornecedor? Com certeza.
Os Estados Unidos investiram pesado para transformar o regime militar iraniano do Shah em uma linha de frente contra o avanço da influência soviética na região. Porém, o Shah tinha outros planos em mente. Em uma corrida para transformar o Irã em uma grande potência mundial em apenas uma geração, ele concebeu um grande plano para modernizar o país. Ao convencer as nações árabes a se juntarem para diminuir a oferta de petróleo, o preço do barril quase quintuplicou em 12 meses. A renda per capita do Irã alcançou um crescimento insustentável de 50% ao ano. O Shah não se abalou com os impactos negativos de suas políticas nas economias ocidentais. É verdade que quando começamos a defender nossos interesses, o preço das commodities também cresceu exponencialmente. Porém, isso não pode persistir. Se seus preços aumentarem, os nossos aumentam também. Se os nossos aumentarem, os seus aumentam também. O sucesso da exportação de petróleo financiou a modernização, a liberação e expandiu a educação na sociedade iraniana. Entretanto, o despertar político e intelectual da classe média fez com que as massas passassem a exigir mais liberdade ao governo Pahlavi. Inúmeras tentativas de assassinato contra o Shah não afetaram essa tendência. Conforme a rápida modernização continuava, a infraestrutura precária, a falta de planejamento, a má administração e a corrupção afetaram muitos dos planos do Shah. Os iranianos ficaram desiludidos. O rei subestimou o mercado do petróleo e superestimou o seu próprio poder, chegando a ameaçar cancelar os acordos de longa data com consórcios das petrolíferas ocidentais, que se encerraria em 79. A economia iraniana ficou debilitada. O monarca Pahlavi estava perdendo apoio dentro e fora do seu país. Em 77, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, pressionou o Shah na questão de melhoria dos direitos humanos no Irã. Os grupos de oposição viram isso como um sinal para pressionarem ainda mais. Eles deram seu apoio a um líder religioso, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que orquestrou a revolução do seu exílio na França por meio de transmissões no Irã de canais da mídia ocidentais. Houve então uma onda de protestos e revoltas no Irã. O Shah fez algumas concessões aos opositores ao prender alguns dos seus principais apoiadores. Porém, os protestos continuaram crescendo. O presidente Carter enviou um comandante da OTAN, o general de 4 estrelas, Robert Reuser, para garantir que o exército iraniano não se envolvesse, abrindo caminho para que o rei deixasse o país e Khomeini tomasse seu lugar. Mas o que incentivou o Shah a se opor aos líderes dos Estados Unidos? O que aconteceu às potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos, a abandonarem um velho amigo em troca do islamismo político? A resposta, inesperadamente, tem relação com a doença do Shah. A versão mais aceita, segundo contado pela rainha em seu livro An Enduring Love, Um Amor Duradouro, afirma que o câncer do Shah foi inicialmente descoberto por médicos franceses em 74, que mantiveram isso escondido do próprio rei, que veio a descobrir sobre sua própria vida bem mais tarde, em 77. Havia muitos segredos para se dizer que até então uma conspiração do silêncio. Aparentemente, o Shah estava de férias na ilha de Kush, praticando esqui aquático, quando notou um caroço do lado esquerdo do seu abdômen. Ele mesmo suspeitou que era algo relacionado ao baço. O Shah compartilhou sua infelicidade com um confidente de longa data e leal ministro das cortes, Achalodas Alam. Durante a noite de uma terça-feira, o Sr. Alam me ligou na ilha de Kush. Ele disse, doutor, pois era assim que ele se dirigia a mim, doutor, eu preciso de sua ajuda. Eu perguntei, você está bem? Pois eu o havia visto na semana anterior. E ele respondeu, eu preciso de sua ajuda, mas não é para mim. O Sr. Alam me pediu o telefone para que eu convocasse os meus colegas franceses para virem até o Irã. Em 74, o oncologista francês mundialmente conhecido Dr. Jean Bernard e seu técnico de laboratório, Dr. George Flandrin, voaram em segredo ao Irã para examinar o Shah. Quando os médicos franceses, os especialistas, foram convocados, eles não sabiam que atenderiam o Shah. Eles achavam que o atendimento seria do ministro das cortes ou de algum auxiliar do Shah.
Durante o almoço, o Dr. Bernard me informou que eles receberam um pedido para examinar Sua Majestade. Ele disse que tudo estava normal, que Sua Majestade era um homem saudável e forte, que seu baço era maior do que o normal por ter contraído malária no passado. Retiraram amostras de sangue para examiná-las posteriormente. O Dr. George Flandrin, o contato médico da rainha que dizia respeito à doença do chá e que no livro dela conta a história por meio de cartas que supostamente foram enviadas ao Dr. Jean Bernard, alega que ambos realizaram o diagnóstico após analisar as amostras de sangue do chá em um microscópio do chão de mármore em um dos banheiros do palácio. Após examinarem o sangue, eles concluíram que se tratava de uma leucemia linfática. No entanto, as pessoas ao redor do chá, como o ministro das cortes, os médicos e outros oficiais, achavam que não era pertinente divulgar isso, nem mesmo para o próprio chá. Eles disseram ao chá que ele não tinha leucemia, que é um tipo de câncer que afeta o sangue, mas sim uma doença chamada macroglobulinemia de Waldenstrom. O Dr. Flandrin alega ainda que o general Ayad, o enigmático e obscuro médico pessoal do chá, que tomava todas as suas decisões médicas, ordenou que os médicos franceses dissessem que o câncer do chá não era tão grave, para que o chá não ficasse alarmado com o diagnóstico. O que se escreveu não é verdade. Flandrin também não sabia, não sei por que ele escreveu aquilo. Ele ocultou o diagnóstico informando ao chá que seu baço estava inchado devido à malária. Em uma pesquisa rápida pela palavra em um dicionário, confirmaria que isso se tratava de um câncer. É improvável que tivessem usado isso como um truque para ocultar a doença do chá. Eu não sei o que o chá poderia ter imaginado. Ele pode ter suspeitado de que se tratava de algo mais sério. Porém, ele nunca disse nada e todos concordavam que nada disso deveria vir a público. Porém, o chá já havia visitado outros médicos antes dos médicos franceses o examinarem. O chá sabia muito bem de sua doença. Por essa razão, ele buscaria especialmente a ajuda de um oncologista. Por que ele faria isso? Foi exatamente isso que o professor Fellinger descobriu em 68 e me contou em seguida. Sendo um grande amante do esqui, o chá viajava regularmente à Suíça e também à Áustria no inverno. Ele usava essas viagens como uma oportunidade para realizar visitas secretas anuais ao seu médico para exames de rotina. Naquele ano, Sua Majestade visitou a Áustria em março, foi à Suíça e, por alguns dias depois, retornou ao Irã para o Ano Novo Persa. Nós fomos juntos de Sua Majestade ao hospital do professor Fellinger, onde ele examinou o chá. Em seguida, eles saíram do consultório e foram até uma sala que estava escrito isótopos. E isso estava escrito bem em cima da porta. Essa palavra chamava a atenção, isótopos. Naquela época, a tecnologia de isótopos de rádio na medicina nuclear usava radiação para obter informações diagnósticas de algum órgão em específico ou para tratar algumas condições médicas, especialmente o câncer. Ele era um médico muito famoso de Viena. Chefes de Estado e pessoas notórias que precisavam do melhor tratamento buscavam o Dr. Fellinger, e ele não atendia mais ninguém. Nós sabíamos que o chá realizava seus exames de rotina com o Dr. Fellinger e que era o Dr. Ayad quem o levava até ele. Após a Revolução e a morte de Sua Majestade, eu fui até lá para passar por uma cirurgia. Eu vi o professor Fellinger e ele estava muito triste pelo que havia acontecido com o rei. Ele me contou que quando o chá o visitara em 68, ele percebeu a possibilidade de o rei desenvolver complicações. Ele não contou sobre isso ao rei, porém ele informou ao Dr. Ayad que seria melhor que Sua Majestade permanecesse sob supervisão médica. O que ele havia descoberto que os outros médicos não sabiam naquela época? Será que o Dr. Ayad ignorou esse problema? Essas são perguntas que ecoam até os dias de hoje. E isso é muito intrigante. Em nome de Shahbanu e de mim mesmo e do povo iraniano, eu lhe dou boas-vindas. Por que o momento em que o chá adoeceu importa tanto?
Como uma peça fundamental da política estrangeira dos Estados Unidos no Oriente Médio, sua fragilidade indicava a ruína da estratégia norte-americana para o futuro da região. O Irã, em razão da excelente liderança do Shah, é uma ilha de estabilidade em uma das regiões mais conturbadas do planeta. Ele escolheu tratar sua doença como segredo de Estado. Durante 6 anos, ele escondeu de sua esposa e de sua família que estava com câncer. Ele não contou nem mesmo à sua irmã gêmea, a princesa Ashraf, e certamente não contou aos Estados Unidos. Ele até mentiu para os médicos que estavam examinando sua mãe quando perguntaram sobre o histórico da família. Ele pensava que os iranianos, o povo iraniano, assim que soubessem de sua doença, não mais o apoiariam como faziam antes. O aspecto interessante da psicologia de uma pessoa alfa é que, por trás de cada uma dessas pessoas, sempre existe alguém que está efetivamente conspirando contra ela. Não se pode ter um líder sem que tenha pessoas almejando sua posição. Quando essa pessoa começa a enfraquecer, a sentir que tudo está dando errado e que ela não está no controle. Aliás, o controle é uma das características essenciais para uma pessoa alfa. Ele estava ficando cada dia mais doente. Eu tinha um acordo de cavalheiros com o meu amado rei, de que nunca mentiríamos um para o outro. Eu disse a ele: por que não me contou? E ele respondeu: se eu tivesse contado a você, você teria ido a público. E eu falei: eu certamente teria ido. Seu povo precisa saber o que você tem para que eles se solidarizem por você. Eles vão chorar por você. Naquela época eu notei sinais de que algo incomum estava acontecendo. A rainha se recordou da decisão inesperada do Shah de envolver ela e o filho mais velho deles, o príncipe herdeiro, em reuniões com o primeiro-ministro, com o parlamento e com os chefes das forças armadas. Ela mencionava especificamente a visita do presidente francês em 75, quando ele demonstrou surpresa em relação à rapidez do crescimento do Irã. O Shah respondeu apenas: o problema é que eu não tenho tempo bastante. As coisas mudaram com a chegada da doença. Nós vimos algo que foi inacreditável. Nós vimos um homem que estava ordenando a prisão de alguns dos seus apoiadores mais leais. Enquanto o Sr. Alan estava vivo, eles não puderam fazer muito. Após sua morte, o Shah ficou solitário e a rainha passou a ter influência bem maior. Em 14 de abril de 78, menos de um ano antes da Revolução Iraniana, Assadollah Alan, o conselheiro de confiança e amigo do Shah, faleceu. A causa da morte, ironicamente, foi um câncer. Um câncer no sangue. A morte de Alan, por se tratar da mesma doença, o câncer, deixou o Shah muito debilitado, fisicamente e emocionalmente. Então a rainha assumiu o controle. Eles estavam sempre acreditando que o Shah era muito odiado e que a rainha era muito amada, e que se o Shah saísse do caminho, eles conseguiriam assumir o poder. Porém, eles subestimavam a importância da religião. Com o apoio de um pequeno e obscuro comitê criado para aconselhar a rainha alguns anos antes, e com o caminho aberto pela condição debilitante do rei, a imperatriz Farah começou a tomar as decisões cruciais da nação. Eles liberaram todos os comunistas, todos os prisioneiros e colocaram os seus próprios aliados na cadeia. E isso foi obra da senhora Farah. Eu disse: se você acha que essa mulher, nossa rainha ou seu filho podem tomar o nosso lugar, receio dizer, mas você está enganado. Se você se afastar, tudo vai desmoronar. Provavelmente haverá sangue nas ruas. E se você se afastar, todos que te serviam com amor e lealdade passarão a dizer coisas ruins sobre você. Grande parte disso veio da rainha e de seus conselheiros. Eu acredito que essas decisões foram impostas ao Shah naquele período. Não era ele quem tomava a dianteira. Traído por seus amigos no país e abandonado por seus aliados no exterior, o Shah tinha em mãos um país à beira do colapso.
Enquanto o Shah se reunia com seu novo governo civil nessa última semana, ele estava ciente que os Estados Unidos já haviam tomado uma decisão. Foi uma decisão sutil. Ela não constitui uma desaprovação pública nem um requerimento para a sua abdicação. A decisão foi a de simplesmente instruir o embaixador dos Estados Unidos, Solomon, que da próxima vez que o Shah pedisse conselho se deveria ou não tirar um período de férias. A resposta foi afirmativa e isso sabendo-se que o Shah, se afastar, pode ser que ele nunca volte. Um mês antes da nossa partida, Sua Majestade me informou que ele pretendia ir aos Estados Unidos. Ele disse: eu quero ir à Casa Branca, quero me reunir com o Conselho de Segurança Nacional e quero falar com o Senado e com o Congresso. Eu quero questionar e descobrir o que eles querem de nós. Onde foi que erramos? O que eles querem que façamos por eles? Eles precisavam nos dizer para que possamos pôr fim nessa situação. Caso contrário, se nós falharmos, se o Irã falhar, todo o Oriente Médio vai desmoronar. Nos deem uma direção, alguma crítica ou alguma sugestão do que devemos fazer. Os Estados Unidos ficaram satisfeitos com a decisão do Shah de deixar seu país e abandonar o seu reinado. O Sr. Sullivan nos visitou e falou: o presidente Carter pediu que, quando estivessem a caminho dos Estados Unidos, Sua Majestade realize uma parada em Assuan, no Egito, para se reunir com o ex-presidente Ford, bem como com o presidente Sadat, para 2 dias de reuniões nas negociações de Camp David. Foi assim que foi feito. Na parada em Assuan, ele foi ao Egito para ter a conversa com os ex-presidentes. Ele teve a impressão de que, quando ele deixou Teherã rumo aos Estados Unidos, já haviam preparado um local onde ele iria morar. Ele não deveria ter dado ouvido aos embaixadores dos Estados Unidos e da Inglaterra. Em 16 de janeiro de 79, o rei enfermo e sua família deixaram o Irã. Por não confiar no piloto, o próprio Shah pilotou a aeronave 707 da família real até Assuan, onde ele se encontrou com o seu velho amigo, o presidente Anwar Sadat, e teve uma recepção real com uma salva de 21 tiros. No entanto, o rei se sentia perturbado. Esse era um dia sombrio para o Shah, pois representava o começo de sua vida no exílio. Enquanto o Shah se hospedava em uma suíte de luxo em um hotel que ficava em uma das ilhas do Rio Nilo, milhões de pessoas tomaram as ruas do Irã para celebrar sua partida e comemorar o retorno triunfal de Khomeini. Não se sabe por quanto tempo o Shah ficará no Egito ou quando ele virá aos Estados Unidos. Hoje, mais cedo, 3 de seus filhos e sua sogra chegaram a Lubbock, no Texas, onde se juntaram a outros de seus filhos. Acredita-se que o Shah e sua família buscarão um refúgio temporário em Palm Springs, na Califórnia, em uma propriedade do editor Walter Endenberg e sua irmã. O Shah havia perdido seu trono, mas a crise no Irã estava apenas começando. Ele permaneceu no Egito apenas 5 dias. Um fato interessante foi que o Dr. Flandrin foi a Assuan para realizar um exame de sangue nele. A doença ainda permanecia em segredo. Seus planos para viajar aos Estados Unidos estavam prestes a mudar. Eu telefonei para o embaixador norte-americano no Egito e ele disse que havíamos organizado nossa chegada nos Estados Unidos pela base aérea de Andrews. Porém, no dia e a hora que deveríamos chegar, ele não disse. E ele disse: vou verificar e depois te avisarei. No dia seguinte, ele telefonou do Cairo dizendo: digam a Sua Majestade que eu entrei em contato com os meus superiores nos Estados Unidos e pelas condições atuais de saúde, não é conveniente que Sua Majestade viaje.
Tendo sido ludibriado para sair do Irã, o Shah foi informado que não poderia permanecer no Egito. Sua presença no país estava gerando problemas entre o regime Sadat e os árabes. Mas para onde ele iria? Poucos países estavam dispostos a acolher o ex-monarca. O rei Hassan de Marrocos abrigou o Shah temporariamente como um favor aos Estados Unidos. A estadia de 2 meses do Shah no Marrocos teve um início agradável. Ele pôde se reunir com sua família. A doença do rei ainda era mantida em segredo pela mídia. Ele foi ao Marrocos, onde conseguiu alguns alojamentos confortáveis, porém, em 14 de fevereiro de 79, uma multidão foi até a embaixada dos Estados Unidos. Os seguidores de Khomeini no Irã, temendo o retorno do Shah ao poder, atacaram a embaixada dos Estados Unidos. As negociações entre a administração Carter e os iranianos moderados produziram uma desescalada provisória da situação. E pela primeira vez o presidente Carter foi advertido e soube, a partir de então, que se permitisse que o Shah entrasse nos Estados Unidos, ele colocaria em risco os norte-americanos que estavam no Irã. Com aquela confusão em Teherã, o governo do Marrocos e o rei Hassan sentiram-se incomodados com a estadia dele no Marrocos e pediram para que ele partisse. Mas para onde ele iria? Ninguém queria abrigá-lo. Todos temiam uma represália. Até que, finalmente, com a ajuda da princesa Ashraf, sua irmã gêmea, Henry Kissinger e David Rockefeller, eles conseguiram convencer o governo das Bahamas. Esses poderosos amigos foram capazes de conseguir um asilo temporário para o Shah e sua comitiva nas Bahamas. Uma quantia exorbitante foi cobrada para essa estadia real. O rei e a rainha não gostaram da nova residência. Os quartos eram pequenos e tinha pouca privacidade. O Shah nadava nas águas tropicais e caminhava pela praia, porém, sua saúde não parava de piorar. Robert Armel, um empregado de Rockefeller, foi enviado às Bahamas. A partir de então, Armel se tornou o principal conselheiro encarregado, porta-voz e chefe de gabinete do rei. O céu azul e as águas cristalinas não alteraram o fato de que o Shah estava doente. O Dr. Flandrin o visitou nas Bahamas e aquela foi a primeira vez em que a doença do Shah parecia ter se tornado algo grave. Enquanto ele estava nas Bahamas, ele teve um inchaço e um linfonodo no pescoço e, por esse motivo, fizeram uma biópsia por uma agulha e diagnosticaram uma doença de Hodgkin. Uma biópsia por agulha não é uma forma de se fazer o diagnóstico principal de um linfoma. Eles alegaram que, por conta do caráter secreto, eles não tinham capacidade de realizar exames mais complexos, como uma biópsia ou por incisão. Por mim, isso não faz sentido nenhum, pois a remoção de um linfonodo do pescoço é um procedimento bem simples. Fiquei surpreso com o hematologista francês. Ele estava tratando de um problema hematológico do Shah. Uma malignidade sem um diagnóstico adequado e em segredo. Ele passou por quimioterapia sem que aquele tecido fosse analisado. Isso foi um erro. O câncer, que em 74 era um tipo mais benigno, estava se tornando maligno. Porém, esse câncer, que na época estava moderado, precisava de um tratamento mais ativo, de preferência em um hospital.
Eles achavam que ele tinha uma síndrome linfoproliferativa depois de um linfoma maligno de baixo grau do tipo de Hodgkin. Agora, ao invés de uma leucemia linfocítica crônica, ele tinha um linfoma de células grandes, que é uma doença bem mais perigosa e com consequências mais sérias. A leucemia linfocítica crônica é um tipo de câncer que se inicia em alguns tipos de glóbulos brancos na medula óssea. Essas células cancerosas saem da medula e entram no sangue. O tamanho das células cancerosas serve de base para classificar o linfoma. Eu, obviamente, não aceitaria uma biópsia por agulha como base para tratar alguém. Após alguns meses, o governo inglês determinou que o Shah não era mais bem-vindo nas Bahamas. Ele era um indivíduo sem pátria. Após diversas manobras políticas com a ajuda de David Rockefeller e Henry Kissinger, o governo mexicano e o presidente do México, López Portillo, concordaram em acolher o Shah naquele país. Mas por que o México? Porque era o destino mais próximo dos Estados Unidos. Era um ótimo local, pois eles não precisavam do petróleo do Irã. Eles não tinham nenhum interesse político na região que fosse de extrema importância. Eles arranjaram uma propriedade confortável para morar na cidade turística de Cuernavaca. A partir de então, ele passou a ser atendido por diversos médicos. Médicos mexicanos o avaliaram e o Dr. Flandrin pôde vê-lo novamente. Acredito que foi em meados de outubro, quando alguém da Embaixada dos Estados Unidos me informou que uma pessoa importante estava em Cuernavaca. Porém, eles não me disseram quem era. Disseram apenas que era uma pessoa importante que apresentava icterícia e dor abdominal. Foi tudo o que me disseram. O governo estadunidense, por meio de David Rockefeller, enviou outro médico, o Dr. Benjamin Keane, um médico internista e especialista em doenças tropicais de Nova York. Porém, ele imaginava que havia sido chamado para tratar o Shah de uma malária. Quando David Rockefeller chegou e viu que o Shah estava com icterícia e ninguém havia mencionado uma malária, ele voltou a Nova York e enviou um especialista em doenças tropicais. Keane foi até lá e viu que o que pensava que fosse ser uma malária, na realidade tinha relação com as plaquetas, os elementos coagulantes do sangue. Somos um país livre da malária desde a década de 60. Enquanto a família real passava seu tempo em Cuernavaca, na esperança de receber um convite dos Estados Unidos, o Shah foi visitado por um velho amigo, o presidente Richard Nixon. Se os Estados Unidos não apoiar seus amigos, nós acabaremos ficando sem amigos. E não vamos poder deixar isso acontecer. Ele teve uma obstrução no fígado ou no ducto biliar comum causado por um cálculo ou por alguma malignidade. Essa foi a primeira ocasião em que houve um desentendimento sério entre os médicos. O Dr. Keane é um parasitologista. Ele não era um hematologista ou um oncologista. Eu não sei o que um especialista em doenças tropicais poderia fazer por alguém com cálculos biliares. Porém, foi assim que os políticos lidaram com o problema. A autobiografia da rainha descreve a chegada do Dr. Keane como o início do período de uma cacofonia diagnóstica que acarretou em uma série de desastres terríveis. O Dr. Keane, por sua vez, descreveu o Shah como um paciente difícil e secretivo, por se recusar a fornecer amostras de sangue e se negar a fornecer informações essenciais sobre a doença. Ben trabalhou para os Rockefeller e, por vários anos, eram grandes amigos do Shah. Eles imploraram para que ele pudesse ir a Nova York.
Os médicos mexicanos achavam que poderiam tratar o chá no México. Seus hospitais tinham boa infraestrutura. Nós tínhamos o melhor hospital privado do México, tínhamos a infraestrutura para realizar o diagnóstico e a estrutura para realizar a cirurgia. O Dr. Flandrin acreditava inicialmente que o chá poderia ser tratado no México. Ele inspecionou o hospital na cidade do México e deu uma avaliação favorável a Armeo, que disse que o Dr. Flandrin, para um paciente de Sua Majestade, isso não é o bastante. Precisamos do melhor dos Estados Unidos. Aparentemente, o Dr. Kim achou que as instalações do México eram inadequadas. O Dr. Kim, o único médico norte-americano a examinar pessoalmente o chá, estava se comunicando diretamente com o diretor médico do Departamento do Estado, Dr. Eben Dustin. Ao escrever sobre esse evento em seu livro, o Dr. Kim destacou 5 elementos distintos que demandavam tratamento imediato. O câncer e o baço inchado do chá foram mencionados nesse relatório. Quando perguntado sobre quanto tempo restava ao chá, Dr. Kim reiterou dias, talvez semanas, mas não meses. Quando questionado se ele poderia tratar o chá no México, ele respondeu: posso tratar, mas não com a mesma facilidade ou agilidade. Eu estava em Washington, visitando o Departamento de Estado, para um jantar com o Dr. Eben Dustin. Nós conversamos sobre as instalações do México para a operação e eu disse que tudo já havia sido preparado no Hospital ABC. De acordo com ele, nós já estávamos prontos para trazer o chá. De repente, ele foi chamado para atender uma ligação e ele perguntou: vocês têm uma máquina de tomografia computadorizada no México? Eu disse: não temos, mas não será necessário. Nós podemos fazer o diagnóstico por um ultrassom comum. O ultrassom era um procedimento utilizado na época para diagnosticar cálculos biliares. Ele retornou ao telefone e foi só isso. Eu não sei se o chá foi quem tomou a decisão. Ele seguia as decisões do Dr. Kim na maioria dos casos. Quando isso aconteceu, eu já havia realizado 2 cirurgias. Eu operei 2 embaixadores nos Estados Unidos. Eles sabiam que eu era um cirurgião certificado pelo Conselho e eu tinha a confiança deles para operar o embaixador norte-americano no México. Qual outra prova de credibilidade eles precisavam? Eu e Henry Kissinger considerávamos, nós trabalhamos juntos no caso e o conhecíamos, nós considerávamos que ele deveria ao menos ter sido convidado para se refugiar nos Estados Unidos. E os Rockefeller? Qual era o interesse deles envolvendo o chá? O banco Chase Manhattan, de propriedade da família Rockefeller e de cuja diretoria Henry Kissinger fazia parte, era o banco exclusivo do governo do Shah. As principais contas do Banco Central iraniano, bem como a empresa nacional do Irã, estavam no Chase. O presidente Carter estava muito relutante em acolher o Shah, pois ele estava ciente das possibilidades. Ele foi alertado por seus companheiros. Acredito que mesmo que ele não estivesse convencido, ele pensou: se todos estão insistindo nessa decisão, talvez essa seja a melhor escolha. Talvez eu deixei passar algo que eu deveria ter notado nesse caso e eu não posso me opor para sempre aos meus conselheiros que estão todos me aconselhando a fazer o oposto. Ele então se viu forçado a isso. Disseram a ele que não era certo abandonar um amigo, nós o colocamos no poder e ele está doente no México. E eles não sabem o que fazer. O que poderia influenciar o presidente dos Estados Unidos a ir contra o seu melhor julgamento e ceder? Uma das coisas que poucos sabem e que eu fiquei sabendo durante a minha pesquisa foi que a embaixada já havia sido atacada outras 3 vezes antes do famoso incidente envolvendo a tomada de reféns. Nós sofremos ataques pesados vindos de 2 ou 3 partes do complexo e um grupo de homens muito bem armados vieram até aqui, dispararam contra a minha casa e a ocuparam. Dispararam contra a embaixada e a chancelaria. Nós telefonamos para o Comitê de Segurança do grupo de Khomeini e eles conseguiram evitar que um grupo de pessoas viesse até aqui e foi bem a tempo, pois havíamos abandonado o térreo e subimos para o andar de cima, quando os rapazes chegaram e os combatentes de liberdade também.
Eles os dispersaram e nos salvaram. Foi isso que aconteceu. Felizmente, todo o processo ocorreu de forma tranquila. Eu não sabia disso. E muitos estadunidenses também não sabiam que Carter estava tão preocupado com os funcionários da embaixada. O tratamento foi adiado e, após vários meses no México, o Shah pegou um voo rumo ao hospital de Nova York, nos Estados Unidos. A administração Carter fez um ato humanitário ao deixá-lo entrar. Depois disso, teve início a desordem. O Shah foi acolhido pelos Estados Unidos pelo fato de o México não possuir os médicos ou as ferramentas necessárias para realizar a cirurgia. Ele chegou ao hospital de Nova York e passou por uma tomografia computadorizada por um exame de ultrassom. Descobriram que a causa da obstrução do seu fígado era um cálculo no ducto biliar comum. Vesícula biliar, um pequeno órgão em forma de pera, armazena um fluido digestivo chamado bile. Os depósitos petrificados desse fluido formados na vesícula são chamados de cálculos biliares e podem obstruir o ducto biliar. Essa obstrução pode resultar em diversas complicações. O Dr. King queria que o Shah fosse operado pelo especialista em problemas de vesícula mais famoso dos Estados Unidos naquela época, Dr. Frank Glenn. Ele não realizou a cirurgia e tiveram que chamar outra pessoa. Foi o seu aprendiz e um estudante. Dr. Glenn e seu mentor e professor estavam se aposentando. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Bjorn Torbenson. Eu estava em meu consultório, que fica em frente ao Hospital de Nova York. Eu recebi uma chamada do Dr. Hibbard Williams e ele me disse que tinha um paciente com cálculos de ducto comum e perguntou se eu poderia examiná-lo e cuidar do problema. Eu fui até o hospital para vê-lo e ele me disse que o paciente era o Shah do Irã e que havia dado entrada no hospital no dia anterior usando um pseudônimo. Foi então que eu vi que eu estaria tratando de um caso aparentemente normal, mas o paciente era muito importante. Armeu, incomodado com a relutância do secretário adjunto do Estado em permitir a entrada do Shah nos Estados Unidos, organizou um esquema para internar o rei no hospital de Nova York sob o seu próprio nome, David Nelson. Eu entrei na sala, o Shah se levantou e apertou a minha mão e disse estar feliz por eu estar cuidando dele, pois eu era o médico que cuidava dos outros médicos. Eu não sei onde ele tirou essa informação, mas era verdade. O paciente não sabia quem iria operá-lo. O que me deixava furioso era o Ben King. Eu não sabia quais eram seus planos e que ele nunca dizia com antecedência o que estava acontecendo. O oncologista com quem eu estava trabalhando no hospital de Nova York aparentemente não fazia ideia de que o Shah estava sendo operado. Nós conversamos sobre o caso e quais as decisões deveríamos tomar. Eu analisei alguns registros e percebi que tinha um baço avantajado. Esse fato me incomodou bastante. Todos diziam, precisamos dar um jeito na vesícula primeiro. Tínhamos então o mistério do baço. Eu precisava saber o que havia dentro do baço. Eu não sabia que ele tinha um linfoma no pescoço, que era um linfoma localizado, mas ele também tinha um no baço. Esse linfoma de células grandes, sendo uma doença de alto grau, e não uma de baixo grau, eu não o teria submetido à radiação, eu o teria submetido a uma quimioterapia. A cirurgia foi realizada na manhã seguinte. A administração havia reservado para mim o primeiro horário. Acho que foi às 8 horas. Exatamente às 8 horas. Na manhã seguinte, eu estava decidido a me reunir com a equipe e dizer a eles que precisávamos remover o baço. Ao chegar lá, disseram-me que ele estava no centro cirúrgico. Eu corri até a sala de cirurgia e bati na porta. Ele passou a cabeça pela porta e disse, por que vocês não aproveitam e removem também o baço?
Eu fiquei enfurecido. Se eu soubesse que eles iriam fazer uma cirurgia, eu não teria aparecido lá às 8. Eu teria ido às 5 e tinha dito: pessoal, vamos remover o baço. O cirurgião não queria remover o baço. Ele disse: você quer remover o baço? Você tem muita coragem. Eu estava realizando uma operação de emergência moderada. Eu não tinha a permissão do chá para remover o baço. Eu nunca conversei com ele sobre a necessidade de remover o seu baço. A tão aguardada cirurgia finalmente aconteceu no hospital de Nova York, o local que, de acordo com Armel e Kim, era o melhor de todos. A operação ocorreu bem. Removemos a vesícula, removemos os cálculos na parte baixa do ducto comum sem problemas, removemos também todos os cálculos que estavam no ducto comum. Um tubo em forma de T foi posicionado no ducto biliar e abdômen. Foi fechado sem que a esplenectomia fosse realizada. O chá perguntou a mim diversas vezes após acordar o quão certo eu estava de que todos os cálculos haviam sido removidos no trato biliar. Eu disse a ele que todos haviam sido removidos. Um cálculo biliar ficou para trás. A cirurgia de rotina simples do chá, realizada por um novato, teve complicações. O chá foi para outro centro cirúrgico por estar com uma obstrução no ducto biliar e icterícia. Após a operação, a icterícia persistiu. O problema ainda estava presente. A vesícula biliar foi removida, mas o cálculo que bloqueava o ducto ainda estava lá. Eu fiquei preocupado com o fato de que o cálculo hepático do lado esquerdo não ter sido identificado como um cálculo nos exames e o raio-x não ter detectado nenhum cálculo. Não havia nada que pudéssemos fazer naquele momento, pois o fato de o cálculo hepático aparecer no lado esquerdo era realmente algo novo. Ele não realizou a cirurgia correta. O correto seria remover a vesícula, abrir o ducto biliar e realizar uma colagenografia, ou seja, um raio-x dentro da sala de cirurgia. O raio-x feito dentro de uma sala de cirurgia não é de boa qualidade. Eles são feitos de uma máquina portátil e carecem de alta definição para conseguirmos um raio-x comum. O Hospital de Nova York, um dos melhores centros médicos dos Estados Unidos, não tem um equipamento decente para realizar uma colagenografia operatória? Eles então chamaram um especialista da Colômbia Britânica. Foi o Dr. Burhini, de Vancouver, para remover o cálculo através de um tubo. Ele foi bem sucedido. Como a rainha disse, ele teve o pior tratamento possível. Em 3 de novembro, foi realizada uma coletiva de imprensa médica em Nova York sobre a saúde do rei. O assunto foi o câncer. Sua Majestade Imperial, o Shah Mohammed Reza Pahlavi, deu entrada no Hospital de Nova York na noite de segunda-feira, 22 de outubro, com o diagnóstico de linfoma, do qual foi tratado por aproximadamente 6 anos por um grupo de médicos franceses renomados. O segredo médico que o Shah tentou esconder do seu povo com tanto afinco havia sido revelado ao mundo. Na coletiva, ninguém estava interessado em cálculos biliares. Eles queriam saber sobre o linfoma. Eu participei dessa conferência. Eu não sabia se o caso dele era de grau 1 ou de grau 3. Eu enfrentava um dilema e não queria revelar muitas informações. Eles me disseram: se você disser muito, ele pode algum dia retomar o controle do Irã e outras coisas do tipo. Nós sabemos que isso envolve os linfonodos do pescoço e do baço. Creio que a maioria dos quimioterapeutas ao redor do mundo consideram que esse é um linfoma que se espalhou. Porém, eu disse na coletiva que se você precisa de quimioterapia, a recomendação médica é que seu médico esteja por perto. Alguém então perguntou quanto tempo vai durar o tratamento? E eu disse: eu não realizo decisões políticas. Se eu tivesse que realizar uma decisão médica, eu insistiria na sua permanência nos Estados Unidos sobre meus cuidados, no mínimo pelos próximos 6 meses. Talvez por 1 ano e meio?
No dia seguinte, em 4 de novembro, após saber que o Shah ficaria nos Estados Unidos por pelo menos mais 6 meses, estudantes iranianos invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã pela última vez e fizeram cidadãos estadunidenses e diplomatas de reféns. A embaixada norte-americana em Teherã está hoje sob controle de estudantes muçulmanos. Eu recebi garantias de que eles estarão bem e em segurança. O problema da administração é que ninguém sabe quem é o culpado pela tomada da embaixada. Uma pessoa até me acusou de ser o responsável pela tomada da embaixada porque eu disse que seriam 6 meses. Eles pensaram que nesses 6 meses haveria uma série de conspirações nos Estados Unidos para colocar o Shah de volta ao poder, o que causou o ataque à embaixada. Então, por que Carter permitiu a entrada do Shah nos Estados Unidos se sabia que os norte-americanos se tornariam reféns? Em uma entrevista no programa Meet the Press, ele fala sobre isso antes de acolher o Shah e comenta sobre o governo iraniano e as garantias que deram de que eles interviriam, pois ele presumiu que a embaixada seria invadida naquela época, algo que só fui perceber mais tarde. Ele pensou, é certo que isso acontecerá novamente? Você pode me garantir que os norte-americanos estarão seguros? E eles garantiram que sim, e aquela foi a primeira vez em que não interviram. Vejam agora como os nossos jovens tomaram esse antro de corrupção estadunidense. Todos os norte-americanos que estavam lá foram capturados e os Estados Unidos não podem fazer nada. A tomada dos reféns norte-americanos deu ao presidente Carter uma justificativa conveniente para revogar a lei de poderes econômicos emergenciais. Os ativos iranianos foram congelados e sanções que perduram até os dias de hoje foram impostas ao governo iraniano. As sanções serviram apenas para enfurecer os sequestradores, apesar de terem sido eles mesmos os causadores. Não temeremos sanções econômicas, não temeremos invasões militares. O que nós tememos é a dependência cultural. Os iranianos determinaram suas condições para a liberação dos reféns. Eles queriam um pedido de desculpas público dos Estados Unidos quanto à interferência deles em seus assuntos internos. A promessa de que isso não voltaria a acontecer e que o Shah fosse enviado de volta para ser julgado. Essas são as 4 condições: liberação dos ativos iranianos nos Estados Unidos, retirada das alegações contra o Irã, a devolução dos bens do Shah e a promessa de não interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos do Irã. Foi estipulado que essas 4 condições devem ser cumpridas, a palavra é cumpridas e não apenas aceitas pelos Estados Unidos, para que os reféns sejam liberados. No entanto, os ativos iranianos estavam espalhados em vários locais. Grande parte dos ativos estava congelada na Reserva Federal, 1,3 bilhão de ativos e 1 bilhão em ouro. Essa seria a fração mais fácil de ser acessada pelo governo. O Tesouro dos Estados Unidos também possuía ativos iranianos, 400 milhões em depósitos pagos pelo Shah e por equipamentos militares dos Estados Unidos, mas que nunca foram entregues. Essa soma é a origem dos pagamentos controversos feitos pela administração Obama ao governo islâmico do Irã. Algumas instituições financeiras desse país possuem bastante dinheiro iraniano, mais de $1 bilhão. Grande parte foi tomada imediatamente pelos bancos para pagar empréstimos feitos pelo Shah que não haviam sido quitados. A maior parte estava nas filiais estrangeiras desses bancos norte-americanos, $4 bilhões, grande parte em posse da sede de Chase Manhattan, em Londres. O congelamento desses valores foi algo problemático, pois as leis bancárias europeias não permitiam que o governo congelasse ativos para compensar prejuízos comerciais. Por fim, empresas estadunidenses congelaram $500 milhões em dinheiro, no qual o Irã teve acesso. A soma dos grandes empréstimos da reivindicação de ativos congelados chegava a quase $10 bilhões, o equivalente a $50 bilhões hoje. Os bens do Shah compunham a segunda parte das exigências financeiras para a liberação dos reféns. O governo islâmico também queria o dinheiro dele. Algumas estimativas avaliaram a riqueza em $1 bilhão. Com apenas 1/10 estava fisicamente localizado nesse país. A lei não permitia aos Estados Unidos tomar esse dinheiro. Os aspectos financeiros da crise dos reféns nunca foi discutido publicamente. Vários processos foram abertos para a obtenção do dinheiro iraniano.
Naquela época, o governo dos Estados Unidos estava convencido de que o Shah deveria sair do país. E acredito que o próprio Shah disse que, para garantir a segurança dos reféns, ele sabia que chegou a hora de partir. Eles disseram: "Você não é mais bem-vindo aqui. Seu visto venceu." Eles começaram a procurar por um novo lugar onde ele pudesse ficar. Imediatamente. Novamente, eles iriam viajar e, novamente, o tratamento teria que ser adiado. O Shah pensou que seria aceito novamente no México. O povo mexicano disse ao presidente López Portillo: "Se nós não servimos para tratá-lo, não serviremos para resgatá-lo." O risco advindo da presença do Shah dos Estados Unidos era tão grande que o presidente Carter enviou seu chefe de gabinete, Hamilton Jordan, em busca exaustiva por países que pudessem aceitar o Shah. Eles começaram a negociar com o Panamá. Porém, nesse meio tempo foi decidido que eles deveriam ficar em uma base aérea no Texas, onde o rei e a rainha teriam seus próprios aposentos. A mudança de Nova York para Lakeland foi feita sob um esquema rígido de segurança. Os quartos isolados da ala psiquiátrica da base militar finalmente causaram uma reclamação verbal por parte da rainha. Ironicamente, o péssimo tratamento e os diagnósticos equivocados que o Shah recebeu não extraíam dela a mesma reação. Enquanto o baço continuava crescendo, os exames de sangue mostravam uma piora que deixava evidente a necessidade da remoção do órgão. A maior preocupação deles era tirar o Shah dos Estados Unidos. Eles não queriam que os iranianos cumprissem a promessa de matar um norte-americano a cada 24 horas. Foram feitos planos para levá-lo junto à sua comitiva de avião até a Ilha Contadora. O Shah foi acolhido pelo pretexto de que sua visita era somente por razões médicas e humanitárias. Após a tomada dos reféns, as razões médicas e humanitárias já não podiam mais justificar sua presença em solo americano. Com o seu orgulho ferido, o monarca deposto chegou à cidade do Panamá e foi de helicóptero até a ilha turística de Contadora, no Oceano Pacífico, que fica a 56 quilômetros a sudoeste da capital. O rei e a rainha puderam descansar confortavelmente na casa de férias do antigo embaixador do Panamá nos Estados Unidos. Ele recebeu asilo no Panamá porque os norte-americanos não encontraram um outro lugar para ele. Lembre-se que Carter e Torrijos assinaram o Tratado do Canal. O general Torrijos sentiu-se em dívida com Carter e ele estava pagando essa dívida ao acolher o Shah no Panamá. Diplomatas especulam que Washington quer que o Shah permaneça aqui no Panamá até que a questão dos reféns seja solucionada. Fomos informados pelo Dr. Carlos Garcia que o Shah passaria por uma cirurgia porque o Dr. Garcia e o Dr. Adam Rios, que estão tomando conta do Shah, viram que sua condição está sendo afetada pelo baço, que está destruindo suas células do sangue e por isso ele precisa ser removido. O Dr. King foi até eles e imaginava que ele seria operado no Hospital Gorgas, que fica na zona do Canal do Panamá, que era um hospital administrado pelos Estados Unidos. Os panamenhos afirmaram que ele receberia o mesmo tratamento em um hospital panamenho. Na semana seguinte, eles telefonaram para o diretor do Hospital Militar Gorgas e pediram a transferência do Shah. Obviamente, o pedido foi negado, pois o governo dos Estados Unidos não queria que o Shah se utilizasse de instalações, médicos ou qualquer outra coisa que tivesse ligação com os Estados Unidos para proteger os reféns em Teherã. Nós ficamos tão chocados com a questão dos reféns que eu me voluntariei a deixar o hospital de Nova York durante o meu tratamento para ajudar a resolver o problema e também... Eles queriam fazer a cirurgia no Panamá e os médicos panamenhos estavam dispostos a realizá-la. Eles disseram: "Deixe-nos operar." Porém, Ashraf, sua irmã, falou: "Não, eu quero que um médico estadunidense opere."
Nós nos preparamos para realizar a cirurgia em uma manhã de domingo. Nós também havíamos negociado por intermédio da Embaixada dos Estados Unidos e do Exército Norte-Americano o envio de um separador de sangue ao Panamá. Aquele era um equipamento novo inventado pela doutora Jenny Hester, uma hematologista de Houston, e havia 10 soldados estadunidenses do mesmo tipo sanguíneo prontos para fornecer sangue. O objetivo era processar grandes volumes de sangue doado para coletar e concentrar quantidades suficientes de granulócitos para terapias de reposição em pacientes com leucemia, uma técnica que a doutora Hester esteve desenvolvendo desde o início da década de 70. Tudo parecia estar em ordem, quando de repente vimos em um artigo de Nova York que o Dr. King havia dito que o chá daria entrada naquele fim de semana em um hospital panamenho para realizar uma esplenectomia, e na quarta-feira o Dr. D. Baker fez um pronunciamento à imprensa dizendo que viria ao Panamá, pois ninguém lá sabia como operar o baço do rei. Dr. King decidiu que o Dr. D. Baker deveria realizar a cirurgia ao invés de um cirurgião panamenho. Porém, o Dr. D. Baker não era um hematologista. Ele era um cirurgião cardiovascular, bem capaz e conhecido mundialmente. Eles o escolheram pelo nome. Eles o escolheram pelo prestígio. Eles escolheram: você sabia que o Dr. D. Baker removeu a minha vesícula? Isso era esperado de Ben King. Vou escolher o maior nome que puder. É assim que ele pensa. Eu disse: pelo amor de Deus, por que você o escolheu? Ele simplesmente não é a pessoa para isso. Ninguém diria: Dr. Ben King, não vá, esse não é seu trabalho. Por que você, estando nessa posição, aceitaria ir até outro país? O que não é uma boa ideia para realizar uma cirurgia que você não realiza há 30 ou 40 anos. Ele era uma das referências em cirurgias abdominais na década de 40. Na década de 60, ele se tornou um dos melhores, se não o melhor, cirurgião cardiovascular. Um bom cirurgião cardiovascular é capaz de realizar uma cirurgia abdominal. Mas por que não escolher alguém que as realiza rotineiramente? O Dr. King escreveu em seu livro que teve algumas ideias e chamou o Dr. D. Baker porque ele havia operado diversas celebridades globais e o chá merecia um cirurgião de celebridades. Então ficou assim, um cirurgião de celebridades fazendo a cirurgia do chá, que era uma celebridade. O Dr. D. Baker acreditava que ele havia sido contratado por Ben King e talvez por Rockefeller para ir ao Panamá realizar essa cirurgia. Ele é tão famoso que achava que todas as portas estariam abertas para ele de imediato. Não foi isso que a Embaixada dos Estados Unidos e o governo havia planejado, pois ele não tinha licença para atuar no Panamá. Ele não era panamenho. Porém, o nosso governo conseguiu emitir uma autorização especial dizendo que ele poderia trabalhar como observador e consultor nessa equipe. E com toda a pompa e circunstância, o Dr. D. Baker chegou ao Panamá. Vim até aqui para operar o chá. O que você pensaria se fosse um cirurgião panamenho? Dissemos ao Dr. King que ele era bem-vindo para se juntar ao nosso time. Acontece que ele desceu do avião com a sua própria equipe. Houve ali uma certa arrogância. Eles sentiram que estavam sendo enganados todo esse tempo. Nenhum cirurgião que tenha amor próprio permitiria que alguém do outro país viesse e realizasse uma cirurgia no seu lugar. Você está no comando. Só pode haver um chefe. Só pode haver um capitão do navio. O Dr. King ficou furioso e disse: mas, Dr. Garcia de Paredes, o Dr. D. Baker viaja pelo mundo todo operando pessoas. Eu respondi: mas nós não estamos no Afeganistão. Sentado em uma cadeira comum em uma terra distante, longe do trono do pavão, a indecisão do rei mais uma vez criou um vácuo para que outros tomassem decisões importantes por ele. Houve muitas conversas entre Flandrin, D. Baker, King e os cirurgiões panamenhos sobre onde a cirurgia seria realizada, quem a realizaria e quando ele seria operado. E enquanto isso, o baço estava se deteriorando.
O Dr. Kim disse ao Shah no Panamá que ele não queria ser operado nesse país porque ele não confiava nos cirurgiões panamenhos. Ele temia que os iranianos pagariam ao general Torrijos para que nos matasse durante a cirurgia. O general Torrijos havia dito que se o Shah morresse, nós iríamos para a cadeia. Ben Kim sempre esteve por perto com as suas manipulações. Em relação às instalações que encontrei por lá, eu recomendei que o procedimento não fosse realizado por lá por conta do risco elevado. O Dr. DeBaker nunca foi de averiguar o nosso centro cirúrgico ou qualquer outra área do hospital. Ele apenas chegou e conversou comigo na biblioteca. Foi lá onde realizamos a nossa reunião. Foi a única vez que ele esteve no hospital. Como ele poderia afirmar isso se ele nunca foi lá, até as salas de recuperação ou qualquer outra sala? Enquanto isso, o governo do Irã contratou um advogado da França para que ele viesse à cidade do Panamá para cuidar da extradição ou para a prisão do Shah. Acredito que a República do Panamá está tentando contribuir de forma pacífica para solucionar toda essa crise pela que estamos passando. Um dos conselheiros mais importantes do general Torrijos foi até Teherã. Além da sua saúde debilitada, o Shah agora enfrentava a possibilidade de extradição com um pelotão de fuzilamento à sua espera no Irã. Quando eu entrevistei o advogado panamenho Juan Materno Vázquez, que já havia atuado como juiz na Suprema Corte, ele disse: "Nós fizemos um acordo para que o Shah fique em prisão domiciliar, seja julgado, e que os reféns sejam transferidos para a Embaixada da Suíça, e assim que o julgamento for finalizado, eles sejam liberados." No sábado, os dois advogados do governo iraniano chegaram ao Panamá e eles iriam requerer ao nosso judiciário o pedido de extradição na segunda-feira. Ele partiu no domingo, um dia antes. A rainha Farah telefonou para sua amiga no Egito, a esposa de Sadat, que disse: "Venham para o Egito." Aliviado por escapar do Panamá e de Torrijos, o Shah recusou o avião presidencial oferecido por Sadat. Ao invés de ir ao Egito, ele foi aos Estados Unidos em busca de um jato da Evergreen anteriormente usado por agentes da CIA. Assim que o avião do Shah deixou o solo, Hamilton Jordan e a administração Carter fizeram uma última tentativa de negociar a liberação dos reféns por intermédio do advogado francês Bourget com a extradição do Shah. Khomeini deixou claro que seu povo não queria que o Shah chegasse ao Egito. Com um último sinal de conciliação, os norte-americanos forçaram um pouso não programado para reabastecer a aeronave do Shah na pequena ilha portuguesa de Açores. Hamilton Jordan e sua equipe continuaram discutindo sobre o destino do Shah. Tudo estava de acordo com o novo processo de extradição, mas no último minuto foi informado a Jordan que o acordo não havia sido aprovado. A negociação caiu por terra. Após 6 horas de atraso, o debilitado rei pôde prosseguir a viagem sem ter ideia do que poderia ter acontecido e a incapacidade de evitar o que ainda estaria por vir. O Shah permanecerá no Egito? Ele ficará permanentemente. Nós teremos tempo de sobra para conversar com as senhoras e senhores após a operação. Então ficará aqui permanentemente? Sim. O presidente Sadat e sua esposa estiveram lá para receber o Shah e a rainha. Eles ficaram surpresos com a aparência abatida que o Shah estava apresentando. O Shah não tinha mais para onde ir. De uma forma ou de outra, o Egito seria a sua parada final.
O Dr. DeBakey chegou 3 dias depois, pronto para a cirurgia. A esplenectomia foi então marcada e durou cerca de 80 minutos. O baço foi retirado com facilidade e, após a operação, o Shah pareceu estar bem melhor. Quer dizer que a remoção do baço foi um sucesso e agora está respondendo bem à quimioterapia? Vai poder ter vida normal? Sim, o pós-operatório dele tem sido ótimo. A recuperação dele tem sido muito mais rápida do que poderíamos imaginar. O Dr. DeBakey foi laureado com a Ordem do Império Egípcio pelo presidente Sadat após a cirurgia. No entanto, dentro de poucas semanas, o Shah então começou a sentir fortes dores no peito, junto com febre e calafrios. Ele estava piorando. Acontece que o cirurgião mais famoso do mundo não realizava uma esplenectomia há 40 anos. O Dr. DeBakey havia escolhido deixar seu paciente sem um dreno. O dreno é necessário. Eu com certeza colocaria um dreno, pois a remoção deixa um buraco. O baço tem esse tamanho. Normalmente, quando se faz uma esplenectomia, especialmente nesse caso, a drenagem é necessária para que tudo que não deveria ocupar aquele espaço seja drenado e também quando é algo que tenha proximidade com o pâncreas. O pâncreas é algo no qual você deve prestar muita atenção ao fazer uma esplenectomia. A cauda do pâncreas, a parte mais longa dele, fica intimamente ligada ao que chamamos de hilo esplênico. Todos os escritos cirúrgicos dizem que se você manusear essa região para remover o baço, você precisa ter extrema cautela para não danificar o pâncreas. O órgão removido na operação no Egito foi enviado ao hospital de Nova York. Os patologistas que avaliaram o baço encontraram um pedaço do pâncreas. Foi uma péssima cirurgia. Um ferimento evitável no pâncreas causado pelo descuido de um cirurgião entrou para a lista de complicações do Shah. Fui de avião até o Egito para ver o Shah. Eu conversei com os médicos egípcios e eles me disseram que o cirurgião mutilou o pâncreas e que o Shah estava com febre. Eu disse que precisávamos dar antibióticos intravenosos para ele. E me responderam, Sua Majestade não quer antibióticos intravenosos. Ele quer antibióticos por via oral. Eu não quero saber o que ele quer, estou avisando que vocês precisam aplicar antibióticos intravenosos nele. Nesse momento, o ponto mais crucial da saúde do Shah, o único tomador de decisões médicas do rei, o médico do Shah, Ben King, deixou o país e voltou para Nova York. Durante sua ausência, Flandrin constatou que ninguém era favorável ao diagnóstico de um abscesso subfrênico, nem mesmo o Dr. Coleman. Eu estava muito preocupado com a possibilidade dele ter abscesso e o Dr. DeBakey ligou para me tranquilizar. Ele retornou para me ver e disse que não tinha um abscesso subfrênico. Ele estava tomando esteroides. Os esteroides podem ocultá-lo. Isso não pode acontecer. Os abscessos subfrênicos que o Shah desenvolveu após a esplenectomia foram causados por lesões da cirurgia que foram ignoradas. Relatos conflitantes do Cairo, no Egito, sobre a saúde do Shah deposto no Irã. O jornal Al-Aran diz que sua condição está piorando, porém seu médico diz que houve melhora e seu porta-voz oficial, Robert Armeu, parece estar otimista. A febre e a infecção estão sendo tratadas com antibióticos. Normalmente é um processo lento, mas os médicos me disseram que ele está caminhando muito bem. E temos que confiar no que eles dizem. Agora, o baço foi removido, o sangue voltou ao normal, a medula óssea está atuando normalmente e ele pode voltar a fazer a quimioterapia. Quando o Dr. DeBakey disse que não tinha um abscesso subfrênico, a cirurgia não foi realizada e ele foi ficando cada vez pior. A febre continuou aumentando e a dor piorando. E isso foi piorando cada vez mais. Seu ego não o deixaria admitir.
De acordo com os relatos do Dr. De Baker, a medula óssea e o sangue do Shah voltaram ao normal a ponto de tornar possível o prosseguimento da quimioterapia. A terapia mais avançada na época era o protocolo CHOP, e nós havíamos desenvolvido uma terapia chamada COP-BLEN. São realizadas as mesmas drogas, porém as dosagens são diferentes. Ambas são ótimas terapias, porém você não pode misturá-las. Nesse estágio, uma infecção grave causada pela esplenectomia do Dr. De Baker, sua negligência quanto ao dreno, o ferimento no pâncreas, o uso de esteroides que mascararam a infecção, a mistura das drogas terapêuticas e os 2 meses de demora no tratamento dos abscessos subfrênicos foram as principais causas do declínio de saúde do Shah e não o câncer. Até que finalmente o Dr. Flandrin convocou um especialista francês chamado Dr. Fandines, que curiosamente era especializado em complicações cirúrgicas, para ir ao Egito e operar o Shah. Precisaram chamar cirurgiões franceses para resolver o problema, é algo triste. Eu fiquei sabendo depois de um dos médicos egípcios que eles ficaram aborrecidos com os franceses e foram até Sadat. E Sadat, sendo um homem esperto, viu a condição do Shah e disse aos médicos egípcios: "Não estou vendo que esse homem está morrendo? Deixem a culpa para eles." O Dr. Fandines operou o Shah quase que de imediato, drenando todos os abscessos subfrênicos, o que deu um total de quase 1,5 litro de pus. Porém, ele havia sofrido por essa infecção por muito tempo. E em julho de 1980, ele entrou em coma e morreu. Ele sofreu demais por muito tempo. Os abscessos subfrênicos poderiam ter sido drenados bem mais cedo, mas por conta da quantidade de médicos envolvidos e as divergências de opiniões, ele teve que suportar aquilo por um longo tempo. Esse caso foi um manual de negligência médica do ponto de vista da hematologia, da oncologia, do aspecto cirúrgico e do tratamento de complicações. Nesse caso, tivemos muitos cozinheiros que, no final, arruinaram o prato e as extensas ramificações políticas. É preciso ter um capitão no controle e um capitão cuja única intenção seja curar seu paciente. É triste ver que uma pessoa com tanto poder e com tanto dinheiro não sendo capaz de ter o cuidado que necessita devido às suas necessidades políticas e à situação política do governo dos Estados Unidos, do governo iraniano e de todos os outros envolvidos. Decisões que pareciam ser pequenas escolhas médicas tiveram influência na revolução e no relacionamento dos Estados Unidos com aquela região do planeta. Não foi tanto pela morte do Shah, mas sim pela forma como as doenças dele foram tratadas. O Shah estava em uma posição em que ele raramente tinha uma real noção da situação da sua doença, dos seus relacionamentos, das suas posições, das pessoas que estavam cuidando dele, o que resultou em um desastre pessoal.
Mohammad Reza Pahlavi morreu às 9h50 da manhã do dia 27 de julho de 1980, aos 60 anos. Ele foi enterrado na mesquita Al-Rifai, no Cairo, no mesmo mausoléu onde, anos atrás, seu predecessor e pai, Reza Shah, foi inicialmente enterrado no exílio. Em 16 de janeiro de 79, o Shah viu o Irã pela última vez. 10 dias antes da sua partida, os líderes de 4 das grandes potências ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França, se reuniram na pequena ilha caribenha de Guadalupe para decidirem sobre o futuro do rei, dos reis e da nação iraniana. Afinal, este era o ano em que os contratos do petróleo iriam vencer. Naquele momento, o presidente Giscard d'Estaing se juntou à conversa e disse: "Está tudo encerrado. Os dias do Shah estão contados. Ele tem câncer e logo vai morrer. Precisamos discutir outras alternativas." Giscard d'Estaing ficou sabendo da doença de Sua Majestade da maneira sigilosa e por aquele mesmo médico francês, o Dr. Bernard. Lord David Owen, então secretário do Exterior da Inglaterra, escreveu após deixar o cargo que o ministro do Exterior da França disse a eles que os franceses sabiam do diagnóstico do Shah. O presidente Carter esteve envolvido em um perigoso jogo de aliados instáveis e facilitou a derrubada de uma monarquia já instável em favor do islamismo político. Tudo isso foi conquistado sob o estandarte da democracia, direitos humanos e o direito da autodeterminação do povo iraniano. Porém, para os Estados Unidos de Carter, o tiro saiu pela culatra. O presidente acabou sendo implicado no caso bem mais do que seus co-conspiradores de Guadalupe. Os estudantes acreditam que o Irã é nosso inimigo porque eles estão construindo armas nucleares. Isso é interessante porque grande parte disso deriva dos discursos de George W. Bush sobre o eixo do mal e muitas outras palavras. Por mais de um ano após isso, sempre que um desses 3 países era mencionado, eixo do mal vinha logo ao lado. Se você perguntar a um jovem daqueles que dizem saber de tudo, eles não fazem ideia de que um dia fomos aliados. Eles não sabem que houve um evento em particular, um conjunto de decisões que foram feitas em um breve período de tempo que nos trouxeram para essas décadas de sanções que afetam as relações do Irã conosco e com o restante do mundo. A administração Carter fracassou em compreender o significado do islamismo político. 30 anos depois, o presidente Barack Obama seguiu a atitude do seu predecessor Jimmy Carter de tentar reforjar o caminho para a reconciliação entre os Estados Unidos e o islamismo político do Irã. As relações com o Irã foram o legado que o presidente Obama perseguiu com o maior afinco. Mas a que custo? Ao custo da democracia, dos direitos humanos e do direito da autodeterminação do povo iraniano? O mesmo idealismo e a ingenuidade que tiraram Carter da presidência não podem mais afetar o presidente Obama. Entretanto, o impacto da sua decisão de negociar com o clero xiita, que detém o poder do Irã, ou a disposição do presidente Trump de continuar seguindo esse caminho, serão o verdadeiro legado deixado para futuras gerações. A rainha Farah Pahlavi foi contatada diversas vezes durante a produção do documentário para dar entrevistas. Ela recusou. Dr. Georges Flandrin também retirou a sua concordância. Robert Armeu recusou nosso pedido de entrevista, dizendo ter um acordo de confidencialidade que ele tem com a família do falecido Shah.